Vamos lá para a nossa aula. O que é necessariamente a adoção? A adoção é o momento em que você assume de forma definitiva a responsabilidade como se família natural fosse. A adoção é a forma de substituição mais clássica de família, é a forma de colocação efetiva em família substituta. O que eu quero trazer para você aqui são os critérios de adoção. O primeiro critério é quanto à idade. E quanto à idade, nós temos duas regras. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Solteiro, casado, eu me lembrei agora dos meus antigos, amaziado, né? Em união estável, não importa. Tem mais de 18 anos, pode já adotar. Porém, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, o cara que tem 18 anos de idade, ele pode adotar no máximo uma criança de até 2 anos, né? Porque a ideia dessa diferença de 16 anos é que a pessoa que vai adotar, ela tenha a capacidade intelectual para realmente servir como um substituto familiar. Então, a adoção, cara, é um instrumento que resolve a falta de relação familiar que a criança ou adolescente tem. Por isso que guarda e tutela são provisórias. A adoção não. A adoção é permanente, é definitiva. Ela resolve aquela questão anterior. Normalmente, conquista-se a guarda para entrar com pedido de adoção. Conquista-se a tutela para entrar com pedido de adoção. Tá? Qual é o problema? Nós temos primeiro que olhar os critérios. Quanto à idade, beleza. Você tem que ter no mínimo 18 anos para querer adotar. E você só pode adotar criança ou adolescente que esteja no mínimo 16 anos de diferença da sua idade atual. Então, um cara com 30 anos pode adotar até um adolescente de 14 anos, não tem problema nenhum. Mas tem que ter essa diferença para a gente poder ter pelo menos um mínimo de capacidade, né, para poder ter essa substituição. Porém, nós também temos critério quanto ao estado civil, tá? Porque assim, a regra é que solteiro pode, tranquilamente. Você viu, independentemente do estado civil. Porém, tem algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, parágrafo 2º. Para adoção conjunta, que aí pai e mãe adotando juntos, né? Você não tem aquela situação clássica em que o pai se separou da mãe e veio um novo pai, entre aspas, né? E esse pai resolveu adotar. Você não tem essa situação clássica. O que você tem aqui, efetivamente, é uma alteração plena, né? Então, adoção conjunta é quando temos duas pessoas, né, no mínimo, adotando. É indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, toma muito cuidado. De regra, se você vai fazer o que a gente chama de adoção unilateral, você vai adotar por conta própria, ou você está adotando o filho da sua atual companheira ou do seu atual companheiro, tranquilo, não tem problema, basta ter mais de 18 anos e a diferença de idade ser de pelo menos 16. Agora, se há uma adoção conjunta, você e seu companheiro, você e sua esposa, você e seu namorado querem adotar, namorado não pode. Porque eu não posso permitir solteiros adotando. Então, para que você possa adotar de forma conjunta, isso acontece muito quando há perda do poder familiar efetivo ou quando há o falecimento dos pais e ninguém assume, né? Quando você tem essa adoção conjunta, é essencial que eles sejam, no mínimo, unidos estavelmente, que é uma forma de casamento reconhecido, é um matrimônio reconhecido. Então, no mínimo, casado ou unido estavelmente. E tem que comprovar estabilidade financeira. Não adianta o cara chegar e falar, não, tranquilo, a gente é casado. Tá, e vocês vivem bem? Bem embaixo de uma ponte, a gente come de vez em quando arroz, de vez em quando feijão, de vez em quando a gente só bebe água. Desculpa, não tô esculhambando ninguém não, mas acontece, cara. Então, assim, tem muita gente que não tem condição, mas quer adotar. Pô, é uma função de coração linda. Legal, cara, quer adotar, quer ajudar. Mas não pode, infelizmente não pode, porque vai acabar causando pior para a criança e adolescente do que se não estivesse adotado. Então, vamos lá para acolhimento, vamos resolver alguma forma para que a gente coloque na família substituto de forma válida, tá? Então, adoção conjunta pressupõe relação legítima de matrimônio, que seja estabilidade de casamento, que seja união estável, estabilidade por união, e comprovação de estabilidade financeira, tá?
Além disso, aliás, estabilidade financeira e social, né? Porque também não adianta os caras terem dinheiro pra caramba, mas vivem brigando, os caras não se dão muito bem, sabe? Pode ser que eles estão adotando hoje, semana que vem estão se separando. Você não vai querer botar uma criança ali para ver isso. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre guarda e regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado. Isso aqui é a parte mais importante, tá? O estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Tá, vamos lá. Seria meio estranho você falar que um casal separado vai adotar. Não tem lógica. Ah, pô, a gente brigou, se separou, mas a gente gosta tanto de criança, a gente quer ter filhos juntos. Vai morar junto. Volta a casar. Não vem com essa. Ah, não, mas a gente fez um acordo bonitinho, ela vai ter a guarda, vai visitar. Querido, não adianta. Ou você adota ou ela. Tá? Faça uma adoção no lateral. Não vem com esse papo. Agora, a conversa aqui é o seguinte. Estávamos casados e durante esse período de casamento, essa convivência que nós tínhamos, nós demos início ao processo de adoção, que ele se inicia com esse estágio de convivência que a gente vai falar já já, tá? Que pode ser dispensado, mas normalmente acontece. Então, assim, nós estávamos casados, já convivíamos com aquela criança ou adolescente que será alvo da adoção, só que, infelizmente, no curso algo aconteceu, a gente se separou. Só que a gente se separou, mas quer manter a adoção. Nós brigamos, mas o amor pela criança ou adolescente continua. E a gente concordou em ter ali, ó, você fica com a guarda, eu vou ajudar financeiramente, vou ajudar educacionalmente, vou ajudar materialmente, blá blá blá. Você mantém a guarda e vamos fazer regime de visitação. Ó, uma questão de prova que fale que ex-companheiros, separados, divorciados querem adotar, na hora, não pode, ponto final. Só se a questão falar que eles querem adotar porque já tinham a convivência com a criança ou adolescente alvo do processo de adoção, tá? E que essa dissolução da relação se deu depois da relação. Então, essa dissolução aconteceu depois do estágio de convivência ter iniciado. Perfeito? Então, toma muito cuidado com isso aqui, porque esse estágio de convivência não pode ser após a separação. Esse estágio de convivência tem que acontecer antes da separação. E, além disso, tem que comprovar afinidade, porque às vezes também na boa, né? O cara se separa e fala assim, eu nem gostava daquela criança também, chata pra cacete. Porra, pra que você vai querer permitir uma adoção conjunta desses caras se o cara nem gosta? Não fiz questão nenhuma de combinar a visita não, porque eu até ajudo com dinheiro, beleza, ajudo com, mas não quero mais isso, jogar bola com, não quero não. Claro que não vai funcionar. Então, por isso que ele exige essa concordância, um acordo sobre guarda, sobre visitação e demonstrar que há um vínculo, né? Porque também o cara fala, tudo bem, eu queria me separar mesmo, ela queria adotar e eu não queria, dane-se. Então não tem por que falar em adoção conjunta, beleza? Então, muito cuidado, que a adoção conjunta de separados ou divorciados, ex-companheiros, é possível, desde que você tenha esses requisitos. Primeiro, a convivência aconteceu durante o momento em que a relação existia. O estágio de convivência iniciou, ainda existia a relação. Segundo, temos acordo sobre guarda e regime de visitação. Terceiro, a pessoa que não vai deter a guarda, né, ela consegue comprovar que há um vínculo afetivo ali para que essa adoção tenha alguma lógica, pelo menos. Perfeito? Belezinha. Continuando. Olha bem o que o artigo 42, no seu parágrafo 1º, vai dizer. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? A regra é, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Aqui entra avós, bisavós e por aí vai. Pô, Dami, então peraí, você tá querendo me ferrar, né? Porque você está dando exemplo ali, por exemplo, na guarda, você falou sobre a questão de servir como um caminho para a adoção. E você deu os avós como exemplo. A tutela também, você deu os avós como exemplo. Vamos lá. Qual foi a intenção? A gente tem que entender isso e depois entender como que isso está funcionando. Qual foi a intenção desse parágrafo 1º e, aliás, qual é a intenção de todos os parágrafos do artigo 42? A ideia é que, cara, adoção significa constituir um novo vínculo familiar. A ideia aqui
que é que você está saindo de um núcleo familiar que era natural para você e está indo para uma outra condição familiar totalmente diferenciada. Logo, o processo de adoção ele tem que ser o mais natural possível. Por isso que, assim, haveria uma certa dificuldade de entendimento da criança ou do adolescente, talvez nem tanto, mas da criança principalmente, essa mudança de relação familiar, ou seja, essa desrelação com os pais naturais, se ela ficasse mantida no mesmo núcleo que ela estava. Então a ideia de adoção por ascendentes e por irmãos, ela não é aceita pela legislação exatamente por essa característica. Porque você não está fazendo uma substituição familiar. Essa é a ideia da adoção, família substituta. O que você está fazendo é utilizando da família extensa ou ampliada para servir como a pessoa que será adotante não, né? Como a pessoa que será responsável pela criança ou adolescente. Então, a ideia do dispositivo tem sua lógica. Muita gente critica esse parágrafo, mas tem a sua lógica. Porque a lógica é que eu não tenho uma substituição familiar, então não tem nada de adoção aqui. Por isso que para avós, irmãos, a gente entra muito na ideia de tutela, né? Então, o cara que detém a tutela da criança ou adolescente está ali no testamento, ou está seguindo pela lei, ou a ideia de guarda, tá? Não tem problema, até porque, lembre-se, né? Nosso interesse é até os 18 anos. Depois dos 18 é maior. A menos que tenha alguma incapacidade, que aí eu tenho que entrar com a curatela, não há por que você se preocupar com a guarda ou com a tutela da criança ou adolescente. Ele tem que estar já posicionado para tomar conta da própria vida. Por isso que, assim, a nossa legislação proíbe. Porém, toma muito cuidado. Agora, em março de 2020, a quarta turma do STJ proferiu uma decisão baseada num processo que estava rolando no estado de Santa Catarina, tá? E que foi uma decisão que, assim, mudou o paradigma da nossa história. Por quê? O STJ tem muita jurisprudência já demonstrada de que, para ela, a adoção por avós pode acontecer, desde que seja uma excepcionalidade. O que aconteceu aqui foi o seguinte: os pais deram o filho para adoção e os avós que resolveram adotar. Foi concedida a adoção e o Ministério Público de Santa Catarina recorreu dizendo, olha, a própria lei, o próprio ECA diz que não pode ter adoção pelos ascendentes. O que o STJ pensa? E aí está a lógica. Gente, o interesse superior não é da lei, não é do Estado, é da criança ou do adolescente. Então, qual foi a situação ali? Os pais, eles são ouvidos antes, tá? A gente vai falar sobre isso, tem que ter o consentimento dos pais em relação à adoção quando for um procedimento normal. Os pais concordaram, eles mesmos, o juízo falaram, olha, pode entregar, nós queremos que fique nas mãos do avô, da avó. É isso que a gente quer. O avô nem era avô mesmo, era um avô por afinidade, né? Que era o companheiro da avó. É isso que a gente quer, não tem problema nenhum, é pelo bem da criança. Isso foi o que o STJ definiu. Tem que olhar o interesse superior da criança. Então, por mais que exista, sim, uma proibição velada na legislação, no final das contas não é o interesse do Estado nem da lei, é o interesse da criança. Então, como é que você vai para a prova? Cara, se falar em avô, avó, irmão, guarda ou tutela, é o caminho. Se ele trouxer uma situação dizendo que é para o melhor interesse, eles vão mostrar isso no enunciado, tá? Porque os pais concordam, porque a pessoa que está mais preparada tem condição financeira, tem estabilidade emocional para poder cuidar, é o avô, é a avó. Porque a ideia é que a adoção, ela é uma transição familiar e tem que ser uma situação natural. Você tem que sair da família natural de verdade para uma família natural, entre aspas, mas da forma mais simples. Não pode ser agressivo, não pode trazer um trauma para a criança e para o adolescente. Então a ideia é ser natural. Por isso que, assim, não é muito fácil entender. Sai papai e mamãe, vem vovó e assume, vem irmão, assume. Peraí, tem o tio, né, ali, o irmão do pai e da mãe, a tia. Por isso que a guarda e tutela são os caminhos. Porém, esse entendimento que o STJ resolveu pacificar, porque já tem precedentes, ele vai servir para irmão também, tá? Então, houve ali a decisão agora, março de 2020, decisão fresquinha. Houve ali a decisão e isso vai ser estendido também. Então, na hora da prova, forma da lei. Não pode. De acordo com jurisprudência dos tribunais superiores, hoje está podendo quando for para atender interesse superior do adotando. Beleza? Ou do adotado, né? Da pessoa que está sofrendo o procedimento. Além disso,
Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Então, imagina que o tutor, que é o cara que detém a tutela, ou o curador, que é o cara que detém a curatela, não sendo ascendente nem irmão, resolve adotar. Já estou tomando conta mesmo, pô, já sou responsável, amo essa criança, amo esse adolescente, eu quero da minha vida, de vez. Só vai poder se ele estiver aqui financeiramente saudável. Observa que, ele tem dívida, tem que pagar tudo. Tem que mostrar que ele está bem, ele não pode ter dívidas, porque ele está assumindo uma responsabilidade muito maior, que já é uma grande responsabilidade, a tutela, né, a curatela, mas uma responsabilidade muito maior. Porque na tutela e curatela você está resolvendo a lacuna de capacidade civil. Mas tem outras coisas que a criança ou adolescente vai tomar decisão, não tem fuga. Na adoção não, cara. Na adoção você vira o pai e a mãe, ou a mãe da criança, do adolescente. Então é muito importante que você esteja saudável financeiramente. Então muito cuidado que tutor ou curador que não estiver com a sua administração em dia, principalmente financeira, tá? Principalmente financeira, não pode nem cogitar a adoção. Perfeito? Antes da gente continuar falando sobre adoção, eu queria falar sobre isso aqui, que é um princípio da igualdade plena entre os adotados, porque é uma situação complicada, né? Você é adotado, entra numa família nova, você vai ter novos irmãos, normalmente, novas irmãs, e eu tenho que garantir legalmente que essa relação ela vai ser boa. Cara, a última coisa... Você já deve ter visto filmes e séries, outras coisas assim, que acontece isso, né? O cara entra pra família, os irmãos ficam tudo... tá querendo nosso dinheiro, tá querendo nosso não sei o quê. E, fica aquele tratamento ruim. Isso até pode acontecer na social, fazer o quê? A vida é feita dessas loucuras. Agora, legalmente isso não pode. Por isso que é muito importante a gente também ter uns instrumentos que garantam essa igualdade entre os adotados, tá? O adotado e as pessoas que compunham aquela família na qual ela foi inserida. Vamos lá. Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial. Então você entra com pedido e é concedida, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Ou seja, vai entrar como filiação, vai para o registro civil do adotado aquela situação de quem adotou, né? O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original. Você entendeu a jogada? É outro mundo. Por isso que a adoção tem que ser a mais natural possível, porque aqui é uma outra vida. Aquele registro que você tinha lá com seu pai, sua mãe, iniciais da família natural, que você não tem mais, aquele registro é substituído por um novo registro civil. Então olha que louco, né, cara? Você busca esse mandado, quando é concedida a adoção, você recebe o mandado para ir até o registro civil e falar, olha, eu tenho um mandado de adoção, cancela o anterior e registra o novo. Aí o mandado é arquivado no registro civil para eventual consulta, alguma coisa assim, para comprovar, né? E você tem uma substituição de realidade, cara. Você está entrando numa nova família. Desculpa falar, mas eu costumo brincar que isso aqui para mim é que nem quando você vê em filme americano lá, aquela proteção ao testemunha, saca? É uma nova vida, um novo nome, vai se mudar para outro lugar, vai ter... É mais ou menos isso, nova identidade, é tudo zero, cara. Porque você cancela o registro anterior. Aqui você tem um desfazimento completo dos laços de família natural e criança adolescente adotada, beleza? Aí o parágrafo primeiro fala assim, ó, a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, por isso que eu falei, vai entrar na filiação, bem como o nome de seus ascendentes. Vai entrar na filiação, vai entrar na família. Adoção é entrar numa família nova. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência. Não precisa ser no município onde nasceu o adotado, tá? Eu posso, já estou aqui mesmo, eu adotei, eu resido em tal lugar, resido em Blumenau, vou fazer por aqui. Muito mais fácil. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder, de novo, né, era para estar arriscado, o poder familiar dos pais naturais. Então, eu adotei, faleci. O meu falecimento não vai recuperar, o título foi cancelado, o registro é cancelado, ele não é suspenso.
Se ele fosse suspenso, ele poderia voltar a existir. Ele foi cancelado. Então essa relação não vai voltar. Beleza? A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive acessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Isso aqui é interessante, né? Porque, ó, eu fui adotado, meu irmão não. Meu irmão foi adotado por outra família, sei lá. O meu registro é substituído do meu irmão também. Vamos lá? Acho que... Vou falar irmã para ficar de acordo com o Dalmo. Mas não tem nada contra não, tá, gente? Minha irmã foi adotada. Meu irmão, tá, dane-se, foi adotado. Não é por isso que se eu quiser casar com meu irmão, casar com minha irmã, eu tô liberado. Porque, assim, aquele impedimento matrimonial que existia por conta da família natural, ele prossegue. Porque apesar de eu fui adotado por uma família, meu irmão, minha irmã por outra, nós ainda somos irmãos ou irmã, tá? Não aos olhos de quem adotou, né? Porque eu não serei irmão dos irmãos do meu irmão, você entendeu uma coisa? Mas eu sou irmão ainda, né? Então, é importante você perceber que o laço é totalmente desfeito. Mas os impedimentos matrimoniais continuam existindo. Então você não vai conseguir casar, você pode ter relação. Aí incesto é opção toda sua, não é minha. Mas não pode, beleza? Você vê, cara, como é que a adoção é pesada, né? O cara muda completamente. Por isso que a legislação exige consentimento na adoção. Ó, a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Pode ser até mesmo um detentor da guarda, da tutela, da curatela, que seja, tá? O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder, de novo, do poder familiar. Claro, né? Você perdeu o poder familiar completamente, alguém virou tutor, aí vai adotar. Eu vou perguntar para você, você não tem mais poder familiar. Então o seu consentimento não me interessa. Nessa história que eu te contei, que houve adoção pelos avós de Santa Catarina, houve consentimento dos pais. Isso é normal. Você vai pedir, porque os pais têm noção de que é melhor que a criança vá para uma outra família, tá? Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Ó, observe isso aqui, ó. Em caso de... Daqui a pouco eu te falo disso. Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Se for maior de 12 anos, se for adolescente, maior de 12 anos, ele tem que consentir também. Se for menor, ele não tem que consentir, assim como etapa, mas a criança será ouvida e a opinião da criança será levada em consideração. Diferença. Até 12 anos incompleto. Para adoção, os pais têm que aprovar, a menos que tenham perdido o poder familiar ou que não se encontrem os pais, morreram, sei lá. E menor de 12 anos tem que escutar a opinião, ouvir, ele tem que ser ouvido. Não é necessário o consentimento dele, mas eu tenho que ouvir o que ele vai falar e levar em consideração isso. Na hora de proferir a decisão de adoção, eu tenho que dizer, eu ouvi, considerei, blá blá blá. Agora, maior de 12 anos sendo adotado, tem que ter consentimento também. Aqui não é levar em consideração, aqui é consentir. Se ele falar, não, não quero, então ninguém vai mudar a sua cabeça. Agora a criança pode falar, eu acho que não, porque eu não gosto, porque eu sinto falta de papai e mamãe. O cara vai perceber, não, peraí, não é que ele não gosta da família nova, é porque ele queria estar com a família natural, tal, e vai ser feita toda uma análise interdisciplinar para garantir. Perfeito? Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45, prorrogável por até igual período, uma única vez, igual concurso público, né? Mediante decisão fundamental da autoridade judiciária. Então, se os pais, quem for adotar, estiver no estrangeiro, não reside no Brasil, vai ter um estágio de convivência de 30 dias, podendo, no máximo, chegar a 45. Precisou prorrogar? Prorroga pelo igual período. Então, quanto tempo foi o estágio de convivência? Foram 20 dias, vamos prorrogar por mais 20. Foram 30, prorroga por mais 30. Foram 45, prorroga por mais 45. Então, o prazo inicial prorrogado. Por isso que eu brinquei, é igual concurso público, né? Agora, e como seria o estágio de convivência aqui? A adoção será precedida do estágio de convivência com criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observada a idade da criança ou adolescente e peculiaridades do caso. Então, veja...
Numa adoção normal, o estágio de convivência dura até 90 dias. Numa internacional também pode, se você parar para pensar. 45 prorrogado por mais 45. Mas a ideia é que no máximo serão 45 dias prorrogáveis. No estágio de convivência da adoção nacional, ele é feito a partir do momento que você tem a relação até 90 dias. Eu posso ter um estágio de 50, 60, 70, 80, 90, não tem problema. Agora, o estágio de convivência com residentes fora do país, que seria uma adoção estrangeira, tá? Ele é definido logo de começo, até no máximo 45 dias. Pode chegar a 70? Pode, mas aí é porque houve prorrogação devidamente justificada. Na adoção comum nacional não há necessidade de justificar, porque pode chegar até 90 dias. Tá? Dá para dispensar esse estágio? Dá. O estágio de convivência pode ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda. Olha a importância, tá? Aliás, deixa eu fazer uma coisa que eu... tutela ou guarda legal. Então não é só a posse de fato, tem que ser a posse de direito do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Então não basta ter a guarda ou tutela. Se eu conseguir aguardar hoje, entrei com um pedido de adoção amanhã, vai ter estágio de convivência. A ideia é que o juiz, quando recebeu o pedido, ele, você está sob guarda, né? Tá. Você detém a guarda dele há quanto tempo? Pô, já tem 2 anos. Pô, conviveu pra caraca, né, mano? Então vai ser analisado ali, dispensa a convivência, porque na boa. É óbvio que já houve a convivência e o vínculo tá aparente, né? O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada. Então, a ideia é que desde a entrada do pedido, estágio de convivência, análise, consentimentos e blá blá blá, até o final, até a decisão, 120 dias se passa. Podendo chegar até 240, né? Se tiver necessidade de prorrogação. Às vezes o juiz ainda está buscando os pais para o consentimento, porque eles estão viajando, estão de difícil comunicação, ou nem encontrou os pais, mas sabe que eles estão vivos e precisa dessa comunicação. Então, às vezes é necessário, mas a regra, isso aqui é muito importante também, porque é uma atualização séria para nós, é que esse processo de adoção tem que durar no máximo 120 dias, tá? Podendo ser prorrogado. Então você vê que a gente tem prazo internacional 30 ou 45 prorrogável por igual período, adoção comum, convivência, né? Aqui está de convivência, 90 dias no máximo, processo todo de adoção, 120 dias no máximo, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Toda vez que falar em prorrogação, na sua prova de ECA, fale em devidamente justificada. Fechou? Isso daqui também é um instrumento muito legal, tá? O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica. Isso aqui é um princípio ou um direito, tá? Bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Isso aqui é legal porque, muita gente, quando descobre que é adotado, gostaria de saber o porquê, quer entender o porquê. E você não tem o direito, como adotante, de privar essa pessoa de saber do seu passado, porra. Então, é direito garantido legalmente. Mais de 18 anos, basta pedir, vai ter acesso irrestrito a todos os autos processuais, tudo que aconteceu, por quê, quem é o pai, quem é a mãe. Lembre-se, foi adotado. O registro civil foi cancelado. Os laços acabaram, mas ainda tem o registro de tudo que aconteceu. Você ainda consegue descobrir quem é o pai, quem é a mãe. Por isso que o mandado judicial é arquivado, por exemplo. Os documentos estão lá. Tá? Então, você tem essa característica. Eu posso tomar conhecimento. Menor de 18 anos também pode pedir? Pode, só que para o menor tem que ser dada a ele assistência também psicológica, né? E uma orientação jurídica para essa criança, então, para esse adolescente. Porque pode ser um impacto, né, cara? Descobrir alguma coisa, saber que o pai era um serial killer, sei lá. Então, é necessário que você tenha esse acompanhamento, perfeito? Mas muito legal esse instrumento de origem biológica, tá? E para a gente poder fechar, isso daqui é um clássico de prova, é vedada a adoção por procuração. Não tem nada para explicar isso, tá? Você não pode dar uma procuração para alguém adotar por você, isso é impossível. Então não tem excepcionalidade, se cair em prova é vedado e acabou.
Existe a possibilidade de adoção póstuma, olha que legal. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Às vezes, assim, o adotante ele quer deixar para o adotado a sua herança, as condições que ele detinha. Se ele entrou com um procedimento, mostrou que quer adoção e acabou falecendo no meio do caminho, isso não impede. O juiz ele pode declarar a chamada adoção póstuma para que o adotado tenha acesso à herança que foi deixada para ele. Isso, de novo, para atender o interesse superior do adotado. É legal, porque às vezes o adotado está entrando num procedimento ali em que ele já está perto de 18, ou já completou 18, já está... E, pô, ter acesso à herança vai dar para ele toda a condição de se colocar bem, né? De se manter legal. Perfeito? Então, assim, a adoção póstuma é previsto, desde que já esteja em curso o processo de adoção, tá? Não pode, porque no testamento o cara escreveu, eu quero adotar, eu não posso fazer nada. O processo tem que estar rolando, o falecimento aconteceu no curso do processo, tá aqui, ó, no curso do procedimento. Beleza? E a legislação ela vai exigir o cadastro prévio, né? A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de criança e adolescente em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Então, a regra é que para você possa adotar, você tem que estar cadastrado como interessado em adotar, assim como também as possíveis adotadas, crianças e adolescentes adotados, tem que estar também num cadastro. Então, existe em toda a comarca, ou pelo menos no foro regional, lá na vara de infância e adolescência, você vai ter acesso a esses documentos. Eles vão ter que fazer esse registro, tá? Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente. Então, existe a possibilidade desse cadastro ser dispensado quando, se tratar de adoção unilateral. Então, o que está acontecendo aqui é uma adoção unilateral. Assim, eu quero adotar sozinho, só eu, beleza, não tem que estar registrado. Por quê? Porque você vai mostrar que houve estágio de convivência, você vai mostrar que tem o vínculo já formado, então você adota. Se for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, perceba que aqui ele não fala nada, ele fala parente. Não importa qual grau, num primeiro momento. Mas desde que seja um parente, pode ser um primo, sei lá, mais velho, né, mais de 16 anos de diferença e tal. Pode ser um primo que resolva adotar. Não tem problema, a lei fala parente. O que importa não é necessariamente o grau de parentesco, mas o vínculo afetivo devidamente constituído. Oriundo o pedido de quem detém tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada ocorrência de má-fé ou qualquer situação prevista no artigo 237 ou 238, que a gente não vai falar nessa aula especificamente. O que ele está dizendo aqui? Você detinha guarda ou tutela, mas não estava cadastrado. Assim, essa guarda veio no seu colo, no bom sentido da palavra. A sua tutela você resolveu assumir, mas você não tinha cadastro prévio. Você pode entrar com um pedido de adoção mesmo não estando cadastrado. Só que aí tem que ser, no mínimo, uma criança de 3 anos de idade, demonstrando que já há convívio. Mas Dalmo, e se for menor de 3 anos? Vai ficar com a tutela, vai ficar com a guarda, até que se atinja 3 anos de idade a criança. Tá? Esse foi um instrumento que foi desenvolvido para proteger aquela questão inicial da infância ali também. Tá? Então, existem 3 situações que eu posso dispensar o cadastro prévio. Adoção unilateral, a questão de um parente que tenha laço familiar, laço afetivo devidamente constituído com o adotado, né, com o possível adotado, e detentor de guarda ou tutela quando se tratar de criança com mais de 3 anos ou adolescente, desde que esse vínculo também seja muito óbvio. Também não é ganhar a guarda hoje, tem 5 anos de idade, vou entrar com pedido de adoção, o cadastro prévio vai ser dispensado, beleza? Então, muita atenção para esses 3 carinhas aqui do artigo 50, parágrafo 13, que eles costumam cair em prova também.